Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus. É uma grande bênção estarmos aqui, é uma grande bênção retornarmos com a nossa escola bíblica da família. Depois de um longo tempo parados, na verdade desde o final do ano passado, aprove o Senhor que retornemos, nossa escola bíblica da família. Neste momento, mesmo nesse momento de pandemia, graças a Deus podemos transmitir aqui os nossos estudos. Que o Senhor possa falar profundamente ao teu coração, que a graça do Senhor seja manifesta na sua vida de forma profunda, de forma com que você possa cada vez mais conhecer o propósito do Senhor para a sua vida. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós queremos louvar o teu nome por estarmos aqui, por esse momento que desfrutamos da tua palavra, de estudo, de meditação na tua palavra, Senhor amado. Que nós possamos estar com os nossos corações abertos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que em tudo possamos conhecer o teu bom, o teu excelente propósito para com as nossas vidas. Usa as nossas vidas com poder, com graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmão e irmã, conforme falamos, estamos retomando nossa escola bíblica depois de alguns meses parados. E nós temos orado durante todo esse tempo pela direção do Senhor para aquilo que nós vamos falar com os irmãos. E por direção do pastor Marco, vamos falar sobre personagens bíblicos. E para iniciar esse momento de personagens bíblicos, nós queremos juntar um ponto bastante importante, bastante interessante a respeito do que vivemos. Você sabe, a Igreja Cristã da Família está completando 40 anos nesse ano de 2020. E o tema para a Igreja Cristã da Família é do deserto à terra prometida. E para estarmos mais ligados a isso, nós vamos iniciar nosso estudo falando sobre Moisés. Moisés, sem dúvida nenhuma, é um dos personagens mais importantes de todo o Antigo Testamento. Aliás, podemos dizer que ele é o personagem mais importante de todo o Antigo Testamento. Evidentemente abaixo de Jesus, não dá para comparar a questão de Jesus, mas como escritor, talvez ele seja até o personagem mais importante, o escritor mais importante de toda a Bíblia. Talvez aí ele compete com Paulo, e algum vai falar de Paulo ou Moisés, mas sem dúvida alguma, Moisés é um dos personagens mais importantes de toda a Bíblia. Por isso nós gostaríamos de trazer um breve estudo a respeito dele. Esse estudo nós iremos dividi-lo em 4 aulas. Hoje é a primeira aula e faremos mais 3 aulas com os seguintes temas. O primeiro de hoje, a origem de Moisés. O segundo, o chamado de Moisés. O terceiro, a vida de Moisés. E o quarto e o último, o legado de Moisés. Esses temas nos darão uma visão mais ampla da vida de Moisés. Esses temas eles vão nos apresentar o propósito de Deus em levantar um homem tão poderoso como foi Moisés, com o propósito de trazer redenção para a humanidade. Moisés não é somente o autor do Pentateuco. Moisés não foi apenas o guia no deserto. Moisés foi o instrumento de Deus para fazer com que um povo nômade se tornasse uma grande nação. Moisés foi um instrumento de Deus para trazer não apenas àquela nação um propósito divino, mas trazer para as nações o senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu gostaria de lhe convidar para embarcarmos nessa viagem sobre Moisés e iniciarmos esta viagem sobre a origem de Moisés. Vamos falar um pouco sobre a origem de Moisés.
Quando falamos da origem de Moisés, não é apenas do personagem Moisés que queremos tratar, mas o porquê de Deus levantar tão importante personagem, tão importante homem que foi Moisés. Então, para isso, nós precisamos avançar um pouco mais e um pouco mais profundo nisso. Gostaria de trazer à meditação dos irmãos o texto que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Esse texto é a primeira menção a respeito de Moisés, né? Ali a introdução à sua vida ou à sua família. Êxodo 2, 1 e 2 diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não poderíamos falar da origem de Moisés sem antes falarmos do propósito de Deus. Não poderíamos falar da origem de Moisés sem antes falarmos da chamada de Abraão. Para isso, partiremos desses 2 princípios. Para falarmos da origem de Moisés, vamos tratar de 2 princípios: o propósito de Deus e a chamada de Abraão. O texto mais importante, né, eu costumo falar, se você já me ouve falar há algum tempo, certamente você me viu citar esse texto. O texto mais importante da Bíblia, o centro da Bíblia, está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Pois bem, esse texto é um texto muito importante porque ele trata da primeira promessa de Deus a respeito da salvação para a humanidade. Ele apresenta o juízo de Deus para Satanás, ali representado ou tipificado na serpente, e a redenção de Deus para o homem, representado no descendente da mulher. Toda a Bíblia, qualquer interpretação bíblica, ou qualquer texto que venhamos a buscar interpretação bíblica, ele tem que partir de Gênesis 3,15, ou seja, do propósito de Deus em trazer, do propósito de Deus em fazer com que o homem seja redimido, em fazer com que o homem não esteja mais preso à condição de pecado. Importante notarmos que Deus constituiu o homem sem pecado. Deus constituiu o homem com livre capacidade de obedecer à sua vontade. Por isso que Deus lhe deu uma ordem. Lá em Gênesis 2, 16 e 17 nós vemos: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi a ordem de Deus: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi uma pegadinha. O homem tinha capacidade de obedecer, mas o homem escolheu saciar a sua própria concupiscência. Hoje, Deus não daria mais esta ordem para o homem, porque o homem não tem mais condição de obedecer a Deus por livre e espontânea vontade. Deus não tem mais capacidade, o homem não tem mais capacidade de obedecer a Deus por seus próprios atributos, senão somente pela ação do Espírito Santo. Deus constituiu o homem sem pecado. O homem tinha condição de continuar vivendo sem pecado. Mas agora, depois da queda, há a necessidade da intervenção do Espírito Santo na vida do homem para que este possa obedecer a Deus. A partir da queda do homem e da manifestação do propósito de Deus em Gênesis 3,15, que acabamos de ler, Deus passa a trabalhar na história da humanidade para cumprir o seu soberano propósito. E qual que é o seu soberano propósito? Redimir a humanidade. Por isso e para isso, Deus suscita, Deus levanta homens imbuídos de um chamado, a fim de salvar o homem da sua má escolha, feita ainda quando ele estava no Éden. Com isso, nós vemos Deus levantando a chamada de Sete, Enos, Enoque, Matusalém, Lameque, entre outros. Perceba que as suas histórias
são quase inexistentes. Nós vemos apenas citações dos seus nomes, mas todos esses homens foram importantes para que Deus levantasse personagens como Noé, como Sem, Cã e Jafé, especialmente Sem. Você deve saber que Israel, ele vem da linhagem de Sem. Ali temos Eber, Naor, Tera, que foi pai de Abraão, personagem de suma importância para a origem de Moisés, que é o objeto de nosso estudo. Então, a partir desses personagens, nós começamos a compreender a origem de Moisés. Compreendemos a origem de Moisés a princípio, com o primeiro princípio, o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Salvar a humanidade, redimir a humanidade. Como que Deus faz isso? Levantando homens, para que desses homens Deus possa trazer a semente da mulher, que nós sabemos que é Jesus Cristo. Então, com toda a história de Noé, que poderíamos falar aqui, mas não é o momento para isso, nós temos o primeiro grande marco para esta chamada, ou para o cumprimento deste propósito, que é a chamada de Abraão. Quando a história de Abraão dá-se início, essa chamada de Deus começa a ficar cada vez mais latente. Vejamos Gênesis capítulo 12, versículo 1 e versículo 1, 2 e 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. De ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe que Deus chama Abraão, ainda, lá quando ele estava em Ur dos Caldeus, percorrendo cerca de 1.800 quilômetros até a sua chegada em Canaã. E ali, Abraão se estabelece com a sua família. A história de Abraão é uma história incrível. Nós não vamos falar, evidentemente, por causa do tempo. Nosso propósito é chegarmos até Moisés aqui, mas é muito importante você estar ligado a isso, o quanto Abraão é importante. Então, ali na terra de Canaã, 1.800 quilômetros de distância da sua terra, Ur dos Caldeus, Abraão teve Isaac, nasce Isaac, seu filho, e a peregrinação de Abraão cessa. Isaac, filho de Abraão, teve 2 filhos, Esaú e Jacó, que após ter o seu encontro com Deus, Jacó vem a ser chamado de Israel, que significa príncipe de Deus. Ok? Acompanhando a história? Pois bem, Israel teve 12 filhos. São eles: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Tudo isso nós vemos lá no livro de Gênesis, no capítulo 35, versículo 23 ao versículo 26. Pois bem, lembram-se que Moisés, ele é de qual tribo? Da tribo de Levi. A gente vai falar um pouquinho sobre Levi logo mais, a gente vai chegar até lá. Nosso propósito é falarmos sobre Moisés, não queremos perder o foco. A nossa história, então nós vemos a chamada de Abraão, Isaac, Jacó, que se torna Israel. A partir de agora, a nossa história ela começa a se concentrar em José, filho de Raquel. Vejamos Gênesis capítulo 37, versículo 3 e versículo 4. Ora, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Olha que José era um jovem que tinha sonhos de Deus. José, ele tinha a sua condição de filho mais amado do pai, mais amado de Israel, porque ele era filho de Raquel, a mulher preferida de Israel. Por isso, Israel, ou Jacó, o amava mais,
gostava mais dele. Isso despertou em seus irmãos uma forte ira. A Bíblia fala que eles não conseguiam nem falar pacificamente com José. Isso fez com que os irmãos de José o vendessem para os ismaelitas, que por sua vez venderam José como escravo para o Egito. Ali, José foi preso por um crime que ele não cometeu, tendo uma grande reviravolta em sua vida, se tornando conselheiro-mor do rei do Egito, se tornando governador sobre toda a terra do Egito. Espero que você conheça a história de José. Se você não conhece, lhe indico, leia o Gênesis todo, é um livro fantástico, mas está a partir do capítulo 37 do livro de Gênesis, você vai ter a história de José. Pois bem, o momento mais marcante da história de José é narrado no capítulo 45, no versículo 4 e versículo 8, que diz assim: Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeceis, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para observar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Assim não fosse vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador da terra do Egito. Pois bem, José, vendido para os egípcios, se torna o guarda, ou se torna o mordomo da casa de um homem muito importante do Egito. Por uma conspiração da esposa deste homem, José é preso e depois José é restituído, ou aliás, ele é requerido para o palácio do rei como governador, por ele ter interpretado os sonhos de Faraó. Você deve se lembrar da história das 7 espigas feias, das 7 espigas boas, das 7 vacas boas, gordas, e das 7 vacas magras. A história ali de Faraó. José interpreta o sonho do rei e isso o coloca numa condição de governador, de chefe na casa de Faraó. Com isso, observamos o sincronismo de toda a história de José para com o propósito de Deus. Agora, José revelando-se, para os seus irmãos, ele requer que o velho Israel, seu pai, vá para o Egito e ali Israel vive 17 anos até morrer e ser sepultado em Canaã. Então, José se muda para o Egito juntamente com todos os seus filhos. Não podemos perder o foco. Estamos trabalhando para conhecer a origem de Moisés. A família de Moisés pertence à tribo de Levi. Já falamos sobre isso. Jacó, ou Israel, é transportado para o Egito por conta da boa mão do Senhor sobre a vida de José, para fazer de José um guardião, um protetor da família de Israel. Mais profundo ainda, um guardião, um protetor da aliança que Deus fez lá em Gênesis 3,15, conforme já lemos. Na tradição do mundo antigo, quando um pai estava para morrer, ele chamava os seus filhos para lhe dar destino, para lhe dar direção para as suas futuras gerações. Quando Israel estava para morrer, ele reuniu seus filhos e assim o fez, ou seja, definiu um destino, uma direção para cada um de seus filhos. Vamos ver como é que ele trata com Levi? Gênesis capítulo 49, versículos 5, 6 e 7. Vamos ver. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento. Minha glória não ajunte, porque o seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa
já retaram touros. Maldito seja o furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-lo-ei em Jacó e espalharei em Israel. Aqui é uma história uma história de violência que Simeão e Levi praticaram contra o povo de Siquém. Israel havia feito um pacto com o povo de Siquém. E Levi e Simeão, contrariando o pacto feito por seus pais, em um momento de vulnerabilidade de Siquém, eles foram lá e mataram aqueles homens. Esse texto está narrado no capítulo 34 do livro de Gênesis. Depois você pode ler. É uma história bastante interessante. E ali você pode fazer o seu juízo, o porquê Simeão e Levi se levantaram contra o povo. Pois bem, aquilo que que Israel fala para Simeão e Levi é: dividi-lo-ei em Jacó e espalharei em Israel. Simeão é absorvido pelos seus irmãos. Não sei se você tem na sua memória, depois a gente talvez até mostre isso aí para você, o mapa lá de Israel, das 12 tribos, né? Você tem ao sul Simeão, Benjamim e Judá. São as 3 tribos do sul. Simeão, ele é absorvido pelas tribos de Judá e Benjamim. Levi é uma tribo que não tem terra definida, porque ela é espalhada, como os sacerdotes, eles são espalhados por todas as tribos de Israel. Então, a direção ou a ordem, né, que Jacó dá aqui nas suas bênçãos acontecem cabalmente sobre Simeão e sobre Levi. Levi se torna uma tribo de sacerdotes, não tendo possessão na terra. Antes é espalhado por todas as tribos. Arão e Moisés, deixa eu mudar aqui. Arão e Moisés se tornam os percussores dessa função sacerdotal, que seria otorgado à tribo de Levi. Lembram? Moisés era da tribo de Levi. Hoje iremos falar muito pouco de Moisés, porque estamos em busca da sua origem. Estamos em busca de entender a sua parentela, como começa e por que Deus levanta Moisés. Vamos lá. Pois bem, conhecemos a história de José, de seus feitos, da sua importância para a preservação da família de Israel. Quando José trouxe os seus irmãos e seu pai para morar no Egito, o faraó mandou com que o Israel, ou que a família de José, se instalasse na terra de Gósen, uma terra frutífera, próspera e irrigada pelas águas do rio Nilo. Vejamos, olha ali no mapa. Esse mapa ele fala sobre a peregrinação de Israel no deserto para a terra de Canaã. Mas aqui você pode ver o Egito, que você vê o rio Nilo cruzando o Egito, e lá na ponta que vai desaguar no Mar Grande, ou também no mar chamado Mar Mediterrâneo, você vê vários braços do rio Nilo. Essa parte se chama Delta do Nilo. É a parte mais fértil de toda a nação egípcia. O faraó falou, olha, fiquem nessa parte mais próspera, onde as plantações são as melhores, porque há muita irrigação. É nessa parte, no delta do Nilo, onde Jacó e seus filhos são instalados. Ficam. Tudo bem? Nos é muito interessante notar, no livro de Êxodo, no capítulo 1, versículos 6 a 8, diz assim: faleceu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentando muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Muito bem, meus irmãos, provavelmente houve uma mudança de dinastia. Os impérios, de uma forma geral, acontecia muitos
de conquista. Então, uma família que conquistava e tirava aquela família e procurava esquecer dos feitos que aquela família real havia feito. Então, provavelmente, uma outra dinastia assumiu o Império Egípcio e ele se esqueceu de José. Esse se esquecer não é só se esquecer no sentido de não trazer memória, é de não dar valor àquilo que José havia feito, porque o que José havia feito anteriormente era em nome de uma outra descendência, era em nome de uma outra dinastia. Neste momento, aquele povo que era Israel, que era um povo querido pelos egípcios, passa a ser um povo temido e, consequentemente, perseguido por aquela nova dinastia, levando-os à escravidão, levando-os a serem cada vez mais abatidos, porque eles estavam crescendo. Então, conforme no texto que nós vimos, levantou-se um novo rei que não conhecera José, mas aquele povo de José cresceu muito e eles ficaram preocupados com o crescimento da nação de Israel. Estão acompanhando? Vamos lá. Nós estamos falando sobre a origem de Deus. Aliás, sobre a origem de Moisés. Falando a respeito da origem de Moisés, nós precisamos entender o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus? Redimir o homem. Para isso, Deus levanta homens. E o primeiro homem que nós estamos tratando muito importante é Abraão. Que de Abraão nós falamos pouco sobre Isaac, seu filho, um pouco sobre Jacó, ou Israel, e agora sobre José, que é o homem levantado para preservar a nação de Israel. Tudo bem? Com o advento de José, instalado no Egito, passam-se 420 anos, se me falha a memória, 420 anos passam. E um novo faraó é instaurado no Egito, e esse faraó ele vai levantar-se contra a nação de Israel, o perseguindo e fazendo deles escravos. Tudo bem? Pois bem, a Igreja Cristã da Família está trabalhando para o ano de 2020 o tema do deserto à terra prometida. Estamos comemorando 40 anos de fundação da Igreja Cristã da Família. Este é o pano de fundo que nós estamos trabalhando para o nosso ano e é o pano de fundo de escravidão em que Israel passava. Agora, com a sua saída, 40 anos, a sua saída do Egito para a terra de Canaã. É importante compreendermos que o motivo que fez com que Israel se tornasse escravo no Egito, vamos lá. É importante compreendermos o motivo que leva Israel a se tornar escravo no Egito. E a resposta é muito simples, porque eles se acomodaram no Egito. A promessa de Deus para Israel era a terra de Canaã. Eles saíram de lá por causa de uma grande fome, foi um livramento de Deus. No entanto, Israel, a nação de Israel, o povo de Israel, se acomodou no Egito. E esta forma de ficarem acomodados levou eles a uma escravidão social, moral e espiritual. Eles se acostumaram com a vida fora da promessa de Deus. Por isso foi necessário Deus levantar Moisés, para Moisés colocar em seus corações novamente o propósito, a chamada de Deus para as suas vidas, e então tirá-los do Egito para que eles pudessem retornar para a terra de Canaã. Estamos buscando a origem de Moisés. Vamos lá. A origem de Moisés está em um povo que recebe um chamado de Deus por meio de seus patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Israel. A origem de Moisés está em um livramento que veio por meio de José. A origem de Moisés está ligada à acomodação deste povo em deixar a sua terra de herança e permanecerem no Egito.
Em quarto e último lugar, e a consequência disso foi a escravidão, que servia para mostrar para Israel que aquele não era o seu lugar. Sobre este contexto histórico, nasce Moisés. Sobre o contexto de uma promessa de Deus, do chamado de Deus para Abraão, Isaque e Jacó, e consequentemente pelo livramento de Deus através de José e a acomodação daquele povo em não estar, em deixar ser influenciado pelas coisas do Egito e não voltarem para a sua terra antes. E por isso eles se tornam escravos. E agora, Deus levanta Moisés, por isso que nós vamos ver na próxima aula, o chamado de Moisés para colocar no coração desse povo uma nova consciência, uma consciência de busca pelas coisas de Deus, uma consciência de cumpridores da promessa de Deus. Na próxima aula veremos sobre o chamado de Moisés. Que a palavra do Senhor tenha lugar no teu coração, que você possa ser ricamente abençoado por essa palavra, seja edificado por essa palavra. E na próxima semana, hoje vimos a origem de Moisés, semana que vem, o chamado de Moisés. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida, seja tempo de bênção. Oremos ao Senhor. Pai Santo, te damos graças pela tua palavra que fala aos nossos corações. Que isso que foi ministrado nesse dia possa encontrar lugar nos corações e assim seja o teu nome glorificado. Fala com cada irmão de forma preciosa e que na próxima semana possamos estar aqui avançando para entendermos o propósito da chamada de Moisés, o propósito da vida de Moisés, para o chamado, para o propósito do Senhor em trazer salvação para o homem. É em nome de Cristo que nós te louvamos. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão.